de volta com mais OESB Rural. O tempo seco e as altas temperaturas aumentam os riscos de queimadas e incêndios florestais. Confira na matéria a seguir algumas medidas para evitar esses problemas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, durante o mês de julho e agosto, em todo o território nacional, foram registrados 859 focos de incêndio. E a Bahia aparece em 8º lugar no ranking de estados com o maior índice de incêndios florestais. Em Vitória da Conquista, segundo dados do 7º Grupamento de Bombeiro Militar, foram 38 incêndios florestais até o mês de agosto. Para diminuir os focos de incêndios no município, principalmente nesta época do ano, considerada mais crítica, já que o clima seco e a umidade do ar baixa são mais propícios às queimadas, o Corpo de Bombeiros realiza um trabalho de prevenção. A gente está agora num período que é crítico para a gente, né? O período de longa estiagem, período de transição, né? Que a gente vai sair da seca para entrar no período de maior incidência de chuva. A gente tem hoje uma maior incidência de raios solares, o calor aumenta, a umidade diminui. A gente já tem esse período de estiagem, de seca, então a vegetação está seca. A gente vai ter um maior número de incidências de queimadas. A gente faz, junto com a prefeitura, junto com os meios de comunicação, também uma campanha para tentar conscientizar as pessoas da importância de não efetuar as queimadas no preparo do solo, nessa preparação para o período de chuva. Evitar jogar bituca de cigarro, fazer pequenas fogueiras, queimar lixo, porque você pode desencadear um grande incêndio florestal. Em parceria com o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Meio Ambiente realiza um cronograma anual de prevenção aos focos de incêndios em Vitória da Conquista. O objetivo é conscientizar as pessoas para prevenir. Todo ano a gente tem esse cronograma. O ano passado a gente fez um curso de brigadista, né? E estamos reestruturando também a secretaria com uma equipe, né, própria para esses acontecidos. Ontem mesmo a gente teve uma visita em todo o parque da Serra do Periperi, acompanhado com a Defesa Civil, com a Via Bahia, com o Corpo de Bombeiro, com alguns órgãos que nos ajudam nesse combate, né? E detectamos que há uma necessidade de fazer alguns acervos em algumas áreas que a vegetação é maior, mas nós já estamos preparados. O secretário também já autorizou a gente montar essa equipe com um carro, pipa, com um suporte, né, que nós necessitamos para trabalhar nessa época, ao ano passado, ao qual nós combatemos 60 focos de incêndio. É importante ressaltar a diferença entre queimada e incêndio florestal. Segundo o professor de Geografia Física da UESB, Macário Costa, o que os diferencia é a dimensão da área que o fogo atinge. Essa de queimada para incêndio florestal é uma questão de dimensão, não é? As queimadas normalmente estão restritas a áreas menores, enquanto que os incêndios florestais se propagam, se disseminam por áreas bem grandes, não é? E, obviamente, o controle de um incêndio florestal, né, e os danos resultantes de um incêndio florestal são muito maiores do que os de uma queimada, os danos ambientais. Né, o seu controle, quer dizer, o prejuízo para a fauna, para a flora, para a emissão de gases, né, do efeito estufa, para a atmosfera de maneira geral. Então, o incêndio florestal tem uma proporção, uma dimensão muito maior do que uma queimada, né? Sendo que uma queimada pode ser o foco de um incêndio florestal, né? E normalmente essas queimadas, esses incêndios florestais, muitas vezes, eles são provocados por queimadas ou são provocados propositalmente para grilagem, especialmente na Amazônia, não é? Para avanço de produção agrícola, produção de grandes commodities agrícolas, como soja, como pastagem, etc. Muitas vezes esses incêndios são provocados. A queimada é uma prática bastante utilizada na zona rural pelos agricultores, com a finalidade de limpar o solo para o plantio, principalmente entre os pequenos produtores. Mas na zona urbana, essa prática também é utilizada a fim de limpar os terrenos baldios da cidade ou queimar o lixo. O que muita gente não sabe é que a queimada contribui para a degradação e redução do solo. Outro prejuízo é a queda na qualidade do ar,
reduzindo a biodiversidade e prejudicando a saúde das pessoas. E aquelas que sofrem com doenças respiratórias são as mais prejudicadas. Prejuízo para o solo, prejuízo para a fauna, prejuízo para a flora, prejuízo para a atmosfera. Prejuízo para o solo. Toda a vida, a atividade microbiológica, a atividade biológica do solo vai ser destruída, não é? Por causa do fogo. O fogo vai queimar tudo isso. Vai incorporar, num curto prazo, um pouco de fósforo, um pouco de potássio, não é? Mas essa incorporação vai ser efêmera. Com pouco tempo, com 1 ano, máximo de 2 anos de cultivo, esses elementos químicos já foram embora, já se acabaram, fora aqueles que durante a existência, a queima, né, da área foram assim, volatizados, se perderam. Para a atmosfera, obviamente, você vai incorporar mais CO2, vai dizer, mais assim, gases do efeito estufa, tá certo? Mais particulados, que são pequenas partículas sólidas, que também vão aumentar, vão absorver radiação e vão aumentar o calor. Tá? E para a flora, para a fauna superior, para os animais, porque tudo isso também é destruído. Tá? Então são esses pequenos problemas que esses incêndios podem causar, esses incêndios ou essas queimadas podem causar. Com a vegetação ressecada pela falta de chuva e a baixa umidade do ar, qualquer fagulha pode causar um incêndio florestal. Estamos vivendo assim um período de seca especial porque são 3 ou quase 4 anos com os índices pluviométricos mais baixos, né? 3 ou 4, quase 4 anos seguidos, né? E isso evidentemente provoca uma condição ambiental, né? As plantas ficam mais secas, né? Ficam mais vulneráveis, portanto, aos incêndios. Não se trata de um incêndio espontâneo, não é o caso. Não é? Mas qualquer tipo de descuido, não é? Quando a vegetação está seca, mesmo essa vegetação mais rasteira, mesmo folhas de árvores, como nós vemos aqui, que estão secas, não é? Tudo isso pode ser o ponto, o foco de incêndio. Quer dizer, a ignição pode estar exatamente aí. Por isso, é importante a conscientização e a contribuição de todos. A população deve nos ajudar, isso é uma consciência de cada um, não só nessa área do fogo, como se tratando em si do meio ambiente todo. Para chamar a atenção da sociedade e autoridades sobre os conflitos indígenas do extremo sul do estado, produtores da região realizaram uma manifestação na BR-101, bloqueando parte da pista. Cerca de 300 produtores participaram do ato em protesto contra as invasões ilegais de terras por homens que afirmam serem índios. Os produtores também protestaram contra o descaso das autoridades diante do problema das invasões. O protesto ganhou repercussão nacional. O jornal o Globo divulgou que, além da reintegração de posse, os manifestantes também protestaram pela falta de segurança pública na região do conflito. E chegamos ao fim de mais um ESB Rural. O nosso próximo encontro, você já sabe, é no sábado que vem. Enquanto isso, acompanhe os bastidores do nosso programa pelo Twitter. O endereço é @UESBRural. Você também pode enviar e-mail para a gente com dicas e sugestões. O endereço é uesbrural@uesb.edu.br. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada pela companhia e até a próxima semana.